Se você tem um negócio e você não pensa como o seu negócio se conecta com tecnologia e com o mundo digital, o seu negócio tende a morrer. No outro dia, eu desenvolvi um sistema, a gente tinha uma planilha, onde o vendedor ia lá preenchendo, eu sou bom, sou ruim nisso aqui, isso é importante para mim agora, isso para mim é importante no futuro. Eu joguei essa planilha e falei, cara, faz um app para mim, para o vendedor preencher e no final sair para ele um score ali do nível de conhecimento que ele tem. Detalhe, quanto tempo você acha que eu demorei para fazer esse? 2 horas, 3 horas. Foi durante um jogo do Palmeiras. Quando o vendedor não bate a meta, o que normalmente a gente fala? Vagabundo, preguiçoso, não foi atrás do cliente. Nunca a culpa é porque esse cara não foi devidamente treinado. A culpa é provavelmente sua, empreendedor, se seu time não tá batendo meta, eu tiraria o provavelmente. A culpa definitivamente é sua. O vendedor vai ser substituído pela AI, cara? Fala turma, seja bem-vindo a mais um Fecha a Conta, podcast da Conta Azul para todo empreendedor que quer aprender a vender mais. E eu tô aqui com um cara completamente brilhante, eu acho que é a segunda vez que o Pagotto está aqui, um grande amigo, admiro muito o trabalho dele. Gustavo Pagotto é fundador da Pipe Lovers, coautor do livro Arquitetura de Vendas de Alta Performance. Gustavo passou mais de 15 anos liderando times de vendas B2B de startups a multinacionais como Creditas e LinkedIn e é mentor do G4 Educação e tem um objetivo claro: construir a maior universidade corporativa de vendas B2B do Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Cara, uma honra estar aqui novamente, né? Eu brinco nos lugares que o pessoal me chama de volta, não sei se é porque o conteúdo foi bom, porque no caso eu não cobro nada para estar nesse podcast maravilhoso, ou porque eu moro aqui do lado. Pode ser algum de todos esses motivos. Ou um conjunto de todos os fatores ou porque você também está como host. Então, cara, sempre é um prazer estar aqui. Se é para a gente falar sobre vendas, como vender mais, como os empreendedores podem ganhar mais dinheiro, acho que nesse episódio aqui, que a gente está falando com empreendedores e sobre venda, estão as minhas grandes paixões, tirando futebol, mas nós não vamos entrar nesse aspecto aqui, senão dá polêmica. Hoje é um tema polêmico, seu time não vende e a culpa pode ser sua. Esse é o grande tema do nosso bate-papo hoje, mas antes de começar, provavelmente você usa o Plaudio. O Plaudio é um dos nossos patrocinadores aqui. Se você quer receber o resumo desse podcast dentro do seu Instagram, vá lá no @contaazul, manda na DM a palavra EP47, que você vai receber o resumo de tudo do que a gente tem feito aqui dentro do nosso bate-papo. Primeira pergunta, Pagotão. Você passou 15 anos treinando e liderando o time de vendas. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando o vendedor não bate meta, o dono logo fala, esse cara não presta. Mas na sua experiência, na maioria dos casos, a culpa é do vendedor ou é de quem está treinando ele para vender? Vamos lá, eu gosto sempre de fazer a analogia com futebol, né? Boa. Pô, estamos em ano de Copa do Mundo, né? Quando nossos queridos jogadores da seleção brasileira, vamos pegar a última Copa, né? A galera foi lá, perdemos nos pênaltis, o cara erra o pênalti. O que a gente fala quando o cara erra o pênalti? Pô, não é possível. O cara treinou tanto. O cara ganha uma baita grana, só faz isso. Não é possível que ele não treinou pênalti. Total. Quando o vendedor não bate a meta, né, o que normalmente a gente fala? Vagabundo, preguiçoso, não foi atrás do cliente, né? Nunca a culpa é porque esse cara não foi devidamente treinado. Então, indo no tema aqui do episódio de hoje, né, a culpa é provavelmente sua, empreendedor, se seu time não está batendo meta, eu tiraria o provavelmente. A culpa definitivamente é sua. Porque quando a gente fala de uma operação de vendas, qual é o elemento central mais importante dela? É o líder da operação de vendas. Eu gosto sempre de contar a história da... O líder é o próprio dono ou é um líder efetivamente da operação? Acho que esse é o ponto, né? As pequenas e médias empresas, elas começam, né, aquele modelo do empreendedor-vendedor. Ele está validando a entrada dele no mercado, né, o famoso Product Market Fit. Eu estou validando o meu produto no mercado, eu estou validando um canal de aquisição de clientes, seja por marketing digital, seja por indicação, seja por uma loja que eu abri, né? E eu estou validando o meu posicionamento. Eu vendo por preço, eu vendo por atendimento, eu vendo por melhor produto. Validei essa etapa. Muito bem. Chega num ponto onde eu não dou mais conta de vender sozinho. Eu tenho que começar a construir uma equipe de vendas. Então, isso é o segundo nível de maturidade de gestão. Quando eu vou para o segundo nível, eu preciso contratar alguém para me ajudar. Eu sozinho não estou mais dando conta, seja porque eu vendi muitos clientes e agora eu preciso de alguém para cuidar da carteira de clientes para continuar trazendo novos, ou eu vou cuidar da carteira e vou trazer novos, ou eu estou gerando muita demanda e eu preciso colocar lá o tal do pré-vendedor, o SDR, para filtrar a demanda. Eu começo a contratar mais pessoas. E aí, como foi na minha história da Pipe Lovers, né? Hoje
A gente é uma empresa que está com 3 anos e meio, eu tenho 30 pessoas. Logo no começo, quando eu estava validando o meu negócio, o meu sonho era ter uma empresa que eu não tivesse vendedor. Perfeito. Maluco, né? O cara trabalhou 15 anos em vendas. Casa de Ferreira Espeto de Pau. Abre uma universidade de vendas. Falei, por quê? Porque é muito difícil você contratar vendedor, gerir vendedor, manter o vendedor, treinar o vendedor. Cara, eu vou tentar fazer uma empresa de infoproduto para treinamento em vendas. Só que chegou num ponto onde eu tinha muita demanda e não estava convertendo. Deixa eu colocar um vendedor. Esse vendedor começou a converter 4 vezes mais. Então eu tinha os leads, ele vendia 4 vezes mais do que se eu não tivesse. Mas ele já veio pronto, você treinou? Não, era um vendedor bem razoável, assim, né? Espero que ele não esteja assistindo a gente agora, né? Se está, tá tudo bem. Se tiver, pô, você foi importante na jornada. E aí o que aconteceu? Falei, cara, coloquei um vendedor, falei, opa, a minha empresa, ela vai precisar de uma estrutura de vendas e depois de uma estrutura para gerir esses clientes. Só que eu sou o CEO dessa empresa. Na época a gente estava com umas 7 pessoas, mais ou menos. Qual foi a minha segunda contratação? O gerente de vendas. Então eu contratei um gerente de vendas. Para um vendedor. Para um vendedor. Isso é uma decisão, muitas vezes, irracional para muitas pessoas. Cara, a decisão naquele momento da empresa foi literalmente, né? Em ordem de grandeza, eu tinha um vendedor que me custava 5 mil reais, eu contratei um gerente de 15 mil reais para cuidar do cara de 5. Mas ele vendia também, o gerente de 15? Não, o trabalho dele era estruturar a minha máquina, porque ele estava lá todos os dias olhando da onde estão vindo os novos leads, como que está sendo o atendimento, como que vai ser a implementação. Só para eu ter ordem de grandeza para todo mundo ter. Nessa época você faturava quanto? A gente faturava uns 60 mil reais. E você estava pagando 15 prata para um gerente e 5 para um vendedor. Eu sou uma empresa bootstrap, né? O que é o bootstrap? É o cara que cria uma empresa sem nenhum investidor ou nenhum sócio financeiro. Eu sou o único sócio da empresa e eu estava investindo para ela crescer. Então, era uma assinatura que eu tinha na época, a gente vendia só para pessoas físicas e a gente estava num momento de migrar, de começar a vender para empresas. Então eu tinha mais ou menos uns 600 assinantes, pagando uns 100 reais por mês, que dava esses 60 mil reais. E a gente queria escalar, eu estava meio estabilizado com essas campanhas de digital. Falei, cara, a gente precisa ir para um outro patamar. Então, assim, no final das contas, tudo que eu faturava era para ter esse time de vendas, tinha um time lá de produção de conteúdo, alguma coisinha de marketing, e, cara, that's it, né? Para mim, pagava os impostos, né? Sempre pagava os meus impostos em dia. Então, cara, era essa a realidade da empresa. Por que eu tomei essa decisão? Cara, eu estava empreendendo, fazendo um negócio. Eu nunca tinha empreendido, né? Por mais que eu já investi em muitas startups. Você era executivo também? Eu fui executivo de grandes empresas, né? Eu sabia como escalar um negócio, mas, cara, na hora do vamos ver ali, cara, qual que é a DARF que eu tenho que pagar, contabilidade. Isso tem a Conta Azul para te ajudar, cara. Então, exatamente. Então, assim, eu tava lá amparado, né? Inclusive, eu sou o cliente Conta Azul, né? Então, minhas empresas estão lá dentro do Conta Azul. E aí, cara, eu sou agora o CEO da empresa. Se eu focar só a minha energia nesse vendedor, eu não consigo fazer as outras coisas, eu não consigo estruturar o meu produto. Então, eu estava lá validando ainda meu produto como ia escalar. Resumo da história, contratei esse gerente, né? Esse vendedor custavam 30% da minha receita, né? Fast forward, né? Vamos acelerar essa história. Hoje a gente tem 30 pessoas, esse meu gerente virou o meu head de receita. Então, embaixo dele tem uma estrutura de marketing que tem 4 pessoas, uma estrutura de pré-vendas que tem mais 4 pessoas, tem 4 vendedores inside sales, né, esses vendedores internos. A gente tem uma estrutura de sucesso do cliente que está abaixo desse head, que tem um gerente, 6 pessoas de sucesso do cliente e mais 4 pessoas de customer experience. Ou seja, toda essa estrutura de receita começou com aquela tomada de decisão de eu tirar do meu bolso. Uma decisão difícil, né? Ou pegar 15 mil reais, poderia ir para o meu bolso para fazer qualquer coisa que eu quisesse, ou colocar dentro da empresa. Então, essa decisão de colocar uma liderança comercial é o que a grande maioria dos empreendedores não tem coragem de fazer. E isso foi a base do meu alicerce, que me permitiu focar em outras coisas. Me permitiu focar na construção do produto, me permitiu focar em iniciativas de geração de demanda, né? Então, uma das coisas que a gente aplica muito lá é o tal do Founder-Led Growth. Eu estou dando palestra, estou produzindo conteúdo. Tá dando certo para você o Founder-Led? Para mim está sendo um canal bastante relevante, trouxe a gente até aqui, né? Explica para a turma o que é o Founder-Led. O Founder-Led Growth, né, é quando você tem o fundador como um elemento principal de geração de demanda e aquisição de clientes. Então eu uso a minha imagem, aproveita aí se você não está me seguindo nas redes sociais ainda, me segue lá, @GuPagoto no Instagram, no LinkedIn Gustavo Pagotto. Eu estou lá produzindo conteúdo para atrair mais audiência, é mais fácil atrair audiência para um ser humano do que para uma companhia. Com certeza. Né? E através disso eu vou gerando ações para geração de demanda para minha empresa. Hoje,
uns 60% da minha receita é oriunda de ações, seja de digital, seja de palestra, seja de treinamentos que eu estou dando, que vem dentro desse canal. Então, eu gastei toda a minha energia como founder em produto e geração de demanda, enquanto eu tinha um líder de vendas que estava ali. E aí, o que esse líder de vendas tem que fazer? Tá? O líder de vendas tem 3 grandes papéis e é nessa ordem. Tá? Primeiro, atração, gestão e retenção de talentos. Uma dor que a grande maioria dos empreendedores sente é quando você contrata a pessoa, ela fica pouco tempo na sua companhia e ela vai embora. Mas vendedor tem um LTV, tempo médio ali, de quanto tempo na média dentro de uma empresa? É curto, né? Porque se ele não bater meta, você vai tirar ele também. Como é que funciona isso? Cara, esse é um número muito assustador. Na média, no Brasil não, no mundo, né? Esse é um dado que vem lá dos Estados Unidos, mas aqui se aplica bastante no Brasil. Um vendedor ele fica de 1 ano a 1 ano e meio dentro de uma empresa. Tá? Para vendas mais complexas, ele fica na média 1 ano e meio, para vendas mais transacionais, ele fica 1 ano. Então você tem que ter sempre uma máquina de contratação. Você tem que ter uma máquina de recrutamento, né? E você tem que ter, na verdade, um trabalho muito importante de conseguir fazer um bom onboarding, ou seja, a entrada, treinamento dessa galera para eles serem produtivos mais rápido, terem vínculo com a companhia, né? E você conseguir manter ele em alto nível de produtividade por mais tempo. 1 ano, 1 ano e meio, significa que você tem pessoas que saem com 2, 3 meses e tem pessoas que saem com 2, 3 anos. Perfeito. Né? Então, assim, uma das coisas que me ajudou muito no meu crescimento da minha empresa dentro desse período sem ter grandes investimentos de fora, é que eu consigo ter um ciclo de vida desse vendedor por mais tempo na companhia. Muitas das pessoas que estão comigo lá na Pipe Lovers hoje... Você paga melhor do que o mercado? Vou entrar nessa, mas assim, um dos pontos nossos muitas pessoas que estão ali, está sendo o emprego onde elas ficaram mais tempo na vida. Caramba. Tem pessoas que estão comigo há 2 anos e meio, 3 anos. Pô, caramba, mas 3 anos... Dos 30 funcionários, quantos hoje são vendedores? Hoje, estrutura de venda. Hoje está na estrutura de vendas e atendimento ao cliente uns entre 15 e 20. Caramba. A grande maioria das pessoas está dentro desse papel. Né? E aí, o que a gente tem como estratégia de aquisição de talentos? Né? A gente é uma empresa 100% remota. 100% das pessoas estão trabalhando remota. Aqui, eu estou em São Paulo, eu devo ter... E funciona a cultura de vendas no remoto? Cara, funciona quando você tem uma gestão. Porque o primeiro ponto é atrair as pessoas. Eu tenho um modelo remoto, que hoje está cada vez mais escasso. Eu tenho um modelo de remuneração que é compatível para mais. Então, assim, como eu tenho pessoas que estão no interior, por exemplo, eu tenho muita gente que está no interior de Minas, né? Eu tenho gente muito qualificada que está lá, que trabalha de casa. Ela provavelmente não teria um trabalho numa empresa tecnológica, digital, como é a Pipe Lovers, seria mais empregos tradicionais ali na cidade. E eu pago um salário que é mais ou menos o que o cara ganharia aqui em São Paulo. Né? Então, ele tem uma remuneração, ele tem a flexibilidade ali do remoto. E a gente tem um trabalho de gestão muito próximo desse time. Né? Então, entra no segundo aspecto, que é o que faz esse vendedor produzir mais. Eu tenho gestão muito próxima, garantindo quais são os indicadores, quais são os KPIs, quais são as métricas diárias, ritual. Você tem algum software que gerencia isso para saber ou é mais na mão mesmo? Não, hoje a gente usa o Zoho CRM lá como a nossa plataforma de CRM, né? Eu sou embaixador do Zoho CRM, inclusive. Boa. E a gente, cara, tudo nosso, desde marketing, passando por pré-vendas, vendas e sucesso do cliente, tudo está lá dentro. Então, todas as pessoas da minha operação de vendas, elas têm muito claro as métricas que elas têm que seguir. Então, agora, como a gente começa a ganhar um pouco mais de escala, eu tenho 4 pré-vendedores. Eu já sei quantas ligações, quantas mensagens, qual que é a taxa de conversão de cada uma dessas pessoas. Então, eu já tenho esses SDRs. Então, eu tenho 4 pré-vendedores lá, eu já sei quais são as métricas deles, né? Volume de ligação, taxa de conversão, volume de mensagens. Fica mais fácil de mim. Quanto mais pessoas eu tenho, eu consigo mensurar melhor o trabalho. Então, é o segundo papel do gestor, esse papel de olhar as métricas, acompanhar a execução diária através dos rituais. E o terceiro ponto, que é o tema do que a gente chegou aqui nesse episódio, você vê como tudo está conectado, é treinar os times de vendas. Então, eu recruto e eu retenho, depois eu tenho a execução do que esse pessoal precisa fazer, e aí eu começo a ver, opa, peraí, esse cara não converte bem, esse cara tem um ciclo de vendas muito longo, esse aqui está dando muito desconto. Aí eu vou para a parte de treinamentos, que é o terceiro ponto. Porque assim, o meu grande pitch de vendas lá na Pipe Lovers é o seguinte: se eu treinar o seu vendedor, ele vai vender mais ou menos? Com certeza ele vai vender mais. Então por que você não treina?
Pô, porque eu não tenho tempo, porque eu não dedico recursos, porque eu não tenho conteúdo. Então chega no ponto onde muito das pequenas e médias empresas, que é o perfil de empresas que eu atendo na Pipe Lovers, ele tem ou o dono tocando um monte de coisa e cobrando vendedor, e aí vai vender quanto esse mês, né? Ou ele tem lá um gerente fazendo um monte de coisa, gerando demanda, recrutando, etc. Ele não tem tempo para treinar. E aí culmina nisso. Pô, meu time não está batendo meta, provavelmente porque eu estou errando nesses 3 pilares, que é o papel da liderança comercial. Super legal. Tem uma segunda pergunta que eu queria te trazer, mas antes dessa segunda pergunta você falou um tema muito interessante. Você falou que usa a Conta Azul dentro das suas infraestruturas, negócios, etc. Ela te ajuda nessa parte da gestão de conexão, tanto da venda quanto da parte do negócio em si, ferramentas e outras coisas? Cara, uma das coisas para ser uma empresa tão enxuta como é o nosso caso, é a gente ter a parceria com o nosso contador, né? Então, o nosso contador, ele é parceiro da Conta Azul e, assim, eu tenho zero preocupação em relação a tudo que tem a ver com a parte administrativa, financeira. Ele faz, inclusive, o nosso BPO lá, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento. Então, para mim, quando a gente migrou para o Conta Azul, foi uma grande alavanca, na verdade, de margem. Porque eu trabalhava com uma plataforma onde eu vendia no cartão de crédito, que me cobrava taxas super altas. Eu migrei isso tudo para faturamento e cobrança dentro do Conta Azul, Que legal. com boleto e com cartão, que, pô, me ajudou bastante. Então, valeu, galera da Conta Azul. Aí, ó, nossa margem aumentou graças ao uso da tecnologia. E, pô, a gente está super feliz lá, e principalmente porque a gente até estava no meu orçamento desse ano ter um analista financeiro, mas a gente não precisa, Não porque a gente precisa. consegue tocar com o nosso grande Américo, que é o meu contador lá, Américo e o Rafael. Olha, eu já tô fazendo merchan para vocês, cara. Depois a gente... É o Founder-led Merchan. Founder-led Merchan, que são grandes parceiros nossos lá. E às vezes a gente tem umas brigas lá, que é normal, né? Se você não brigar com o seu contador... Você briga com a sua esposa? É a segunda. Primeiro eu brigo com o contador, depois eu brigo com a esposa, né? Isso, não tem muito jeito. Para você que está nos escutando e quer receber um teste gratuito da Conta Azul, você entra tanto no QR Code quanto no link da descrição aqui do episódio, você vai ter um teste gratuito dessa plataforma maravilhosa que é a nossa casa aqui do Fecha Conta. Paguto, frase emblemática. Vendedor bom não precisa de treinamento. Vendedor bom já nasce pronto. Você concorda com isso? É uma mentira? Como é que é? Como é que foi o processo para você? Você é um dos maiores especialistas em vendas B2B do Brasil. Como é que é essa jornada B2B, cara? Cara, vendedor definitivamente nunca está pronto, e amanhã você está menos atualizado do que hoje, né? Quando eu fui começar a Pipe Lovers, eu estava dando aula lá no G4 Educação e eu comecei a conversar com empreendedores, né? O G4 é uma escola de negócios para empreendedores, eu falava com um empreendedor e lá tinha uma comunidade, existe até hoje, uma comunidade de empreendedores onde eles vão lá recorrentemente para ter as aulas e tal. É o Scale lá. Tem o Scale e o Club. E falei, pô, muito legal isso aqui. Falei, bom, mas não existe isso para vendedor, para pré-vendedor, para gerente de vendas, né? Falei, opa, peraí, existe uma dor real de conseguir ter um ambiente onde vendedores, gerentes de vendas e pré-vendedores possam aprender todos os dias. Aí eu comecei a refletir na minha carreira. Como que eu aprendi a vender? Eu tive a sorte, pela minha trajetória de vida, de carreira, de trabalhar em grandes empresas, e eu aprendi a fazer como essas empresas faziam. Então, pô, quando eu estive lá no LinkedIn, pô, eu fui aprender as melhores práticas de gestão de venda a nível global. Depois o LinkedIn acabou sendo comprado pela Microsoft, também, pô, aprendi pra caramba. Depois eu fui trabalhar na Acreditas, era uma scale-up que virou unicórnio. Pô, trabalhei com galera sensacional, empresas que tinham capacidade de recrutar pessoas muito sêniores, muito experientes, e eu aprendia na prática, no dia a dia. Cara, honestamente, se eu pegar dos 15 anos que eu fui como executivo no mundo corporativo, eu devo ter tido, sei lá, 10, 20 dias de treinamento na minha vida, né? Mas eu aprendi com gente muito boa. Falei, pô, mas essa não é a realidade das pequenas e médias empresas do Brasil, que concentram a grande maioria do PIB e dos colaboradores. Então, a minha essência foi, pô, eu vou produzir um Netflix para vendedores, né? E aí, essa foi a minha tese inicial, onde eu pudesse trazer pessoas com experiência prática para explicar como que funciona no mundo real, como as empresas vendem, como que se desenvolve, etc. Sem muito aquele papinho de coach, guru de vendas, etc. Muito mais, cara, como que de verdade um cara que está numa grande empresa ou numa empresa que cresceu e etc.,
o que ele fez, o que ele faz, qual que é o mecanismo, como que ele constrói um pitch. Porque, pô, às vezes a gente vai falar, vou usar aqui a metodologia de vendas Spin Selling. Aí vai lá, você lê o livro. Putz, cara, parece muito lindo e maravilhoso, mas, cara, como é que eu faço lá uma Acreditas que tinha 200 vendedores rodar um discurso? Especificamente nesse caso, eu rodava uma metodologia lá que chama Challenger, que é a metodologia da venda desafiadora, que serve para venda de produtos inovadores, que são novas tendências dentro do mercado. Pô, então, como que eu construí o pitch, qual que era o racional daquele pitch, como que eu treino, como que eu replico, como que eu faço simulações com o time. Então, eu levo lá pessoas que têm essa experiência prática para contar para vendedores, para gestores, como que na prática o cara fez isso de verdade. Putz, e aí foi golaço. E aí, obviamente, fui evoluindo esse meu modelo. Então, respondendo a sua pergunta, nenhum vendedor nasce pronto, né? A gente acredita que tem 4 dimensões que um vendedor ele precisa evoluir para ficar cada vez melhor. Primeiro de todos, que é a mais difícil, é ele entender de negócio. Perfeito. Ele precisa entender do negócio dele, ou seja, da empresa que ele está vendendo, e ele precisa entender do negócio do cliente que ele está falando. Então, vamos imaginar aqui, se eu sou um vendedor da Conta Azul e eu estou vendendo para uma empresa como a minha que presta serviços de educação online. Pô, o cara precisa entender desse business, vai falar lá de imposto, vai falar de processo de cobrança, etc. Beleza. O próximo passo é entender de tendências do mercado. Pô, o que está acontecendo nessa tendência de mercado? Pô, tem empresas que estão fazendo venda de produto digital, ela está abrindo uma editora, essa editora vende e-books digitais, isso tem um benefício aqui de carga tributária. Pô, olha a conversa que você está tendo com o empreendedor, o vendedor falando com o empreendedor, se agregar valor. Então, entendimento de negócio. Segundo pilar é técnicas de vendas. Então, conhecimento técnico em vendas ajuda o quê? Ajuda o cara a ser mais produtivo. Não adianta você ter um vendedor que sabe tudo de técnicas de vendas, tudo ou sabe muito. Vou pegar o meu caso, eu tenho bastante experiência com vendas. Se você me botar para vender... Outro dia eu fui dar uma palestra para uma empresa que vendia sêmen de boi. Boa. Cara, eu não entendo nada de sêmen de boi. Cara, cheguei lá e falei, galera, eu vou explicar para vocês aqui técnicas de vendas. Eu não entendo da dor do cara que é um fazendeiro, que tem um gado de leite lá no interior de Minas, etc. Esse é o conhecimento que vocês aqui têm. Eu vou falar aqui sobre técnicas de vendas. Então, eu preciso entender do negócio, eu preciso entender de técnicas, aí de tudo. Prospecção, qualificação, negociação, controle de objeções, gestão de carteira, gestão de funil, metodologias, análise crítica, né? Retorno sobre investimento, análise de funil. Beleza. Aí eu entro para o terceiro pilar, que é o quê? Entender sobre relacionamento interpessoal. As vendas estão cada vez mais complexas, você precisa falar com mais pessoas, né? Então, por exemplo, se alguém quiser me vender um RP para eu trocar a conta azul, que não é o caso, né? Pô, cara, é uma decisão só minha, dono da empresa? Claro que não. Impacta o meu comercial, vai impactar meu time de produto, são várias pessoas que precisam participar desse processo. Então, o vendedor ele tem que ter a capacidade de se comunicar, de escutativa, de influenciar indiretamente muitas pessoas. E aí chega no último pilar, que é o autodesenvolvimento, que tem muito a ver com as soft skills, que tem a ver com inteligência emocional, com resiliência, com saber controlar os seus gatilhos de estresse, gestão do tempo e da informação. Então aí entra a CRM, uso de inteligência artificial e, por fim, aprendizado ativo, que é esse cara, qual é a capacidade dele de aprender todos os dias. A gente está vivendo a era da inteligência artificial. Lá na Pipe Lovers, a nossa primeira aula sobre inteligência artificial foi em fevereiro de 2023. O vendedor vai ser substituído pela AI, cara? Não vai. Não SDR, AI... O SDR vai. Tá, então, atualizando os meus prognósticos aqui, há uns 2 anos atrás, o meu discurso era, o SDR vai morrer. Vamos falar o básico. Qual é a diferença de um vendedor para um SDR? Por que você acha que o SDR vai morrer e não necessariamente o vendedor? Vamos lá, vou dar um panorama geral de quem vai sobreviver e quem vai morrer dentro dessa história. Maravilhoso. Tá? O que é o pré-vendedor? É aquele cara que faz uma prospecção ou que qualifica um lead que chega, né? Hoje, a qualificação do lead que chega através de uma campanha de marketing digital... Esse é o SDR. Esse é o SDR. Boa. Esse cara aqui é um processo altamente repetitivo, né, que começou a ser substituído através dos bots, né, os chatbots, WhatsApp, etc. Quando vocês vão mandar lá EP47 na DM da conta azul, não é um humano respondendo, tem um bot ali, provavelmente feito com uma tecnologia que chama ManyChat, que faz toda essa... E espero que vire lead depois, porque já é uma qualificação de demanda. Beleza, isso é no inbound.
No outbound, está começando, né? Então, fazer outbound, que é prospecção ativa, já dá para fazer um fluxo desse através de mensageria, através de e-mail. Já tem algumas pessoas fazendo através de ligação com voz, que fica a voz perfeita. Fala, pô, mas não funciona, ninguém atende mais ligação. Não atende do robô nem do ser humano. Do ser humano. Então, assim, a prospecção outbound está cada vez mais complexa, mas aqui só para grandes negócios bem complexos que você potencialmente não vai conseguir substituir ou gerar muita produtividade com inteligência artificial. Mesmo para os que sobreviverem aqui vão ter que usar muita tecnologia, né? Muita inteligência artificial. O que na verdade, está acontecendo? Estão surgindo as construções dos agentes que viram os auxiliadores de todo mundo que está fazendo esse processo. Beleza, segunda caixinha, vendedor, o cara que recebe uma oportunidade e fecha um novo cliente. Esse cara hoje ainda tem um quê de arte ali no meio, apesar de ter uma metodologia de conversão. Tá? As empresas, elas têm métodos diferentes de vendas, as complexidades ciclos de vendas diferentes. Ciclos diferentes, produtos diferentes, tipos de clientes distintos. Então, ainda é muito difícil padronizar esse processo dessa conversão. Uhum. Então, em empresas que têm um ticket muito baixo, né? Então, por exemplo, eu sou cliente de uma empresa que faz escritório virtual. Pô, para eu ter o meu CNPJ aqui, ali e tal. Cara, isso é uma venda muito barata, uma venda de R$80 por mês. Tickets muito baratos, com um tamanho de mercado muito grande, mas... Você vai ter ali, cara, cara, isso é, menos do que eu gasto de streaming é o que eu pago nesse escritório virtual. Então, não justifica tanto você ter um vendedor, você vai ter ali meio que uma automação. Mas quando você tem uma venda um pouco mais complexa, isso vai demandar um vendedor. No mundo B2B, que é venda para empresas, em geral, tem essa complexidade. Na venda para pessoa física, depende do produto. Então, assim, para eu comprar um apartamento, para eu comprar um carro, para eu comprar fazer investimentos, né, agentes autônomos, você poderia estar fechando seus investimentos dentro de uma ferramenta de tecnologia, mas é muito complexo, ainda você quer falar com um humano. Ainda mais se o ticket é mais alto, né? Se o ticket é mais alto, né? Por mais que, em muitos casos, a tecnologia pode ser mais transparente, porque tem aquela coisa. Você já viu alguém ir para um lado de ter algo mais digital, não tanto relacional, em tickets muito grandes? Tipo uma ABM da vida, tipo uma prospecção mais outbound, mais ativa? Cara, assim, acho que tem algumas plataformas, se você olhar para as grandes plataformas de mercado, né? Google, Microsoft, Amazon, né? Acho que a Amazon é um grande caso, né? Que tem centenas de produtos onde... Cara, mas marcas muito notórias também. São plataformas muito robustas que, caso tenha uma dominância completa de mercado, meio que você não tem muito para onde fugir, entendeu? Total. O próprio cloud, que é uma tecnologia agora que vem surgindo, você está lá dentro da própria plataforma e você tem lá as opções de fazer os upgrades e crescendo. Uhum. Mas o que acontece normalmente nesses casos é você tem um uso departamental para uma área de negócio que assinou lá e etc. E aí o que acontece? Entrou uma grande conta aqui. Vale do Rio Doce assinou aqui o Cloud versão Enterprise Pro, alguém passou um cartão de crédito lá. Peraí. Isso cai dentro de uma inteligência de dados, onde, peraí, essa conta aqui tem um vendedor que deveria... É um key account, é um cliente muito relevante. É um cliente muito grande. Então, aqui nessa história do vendedor, onde que vai entrar a inteligência artificial? O vendedor ele vai começar a ter funcionários. Quem são os funcionários desse vendedor? Os agentes. Tem um agente de prospecção, tem um agente que vai fazer preparação de uma reunião, tem um agente que ajuda a montar a proposta, tem um agente de contorno de objeção, tem um agente que monta ROI. Dando como agora para o PME, como é que ele monta esse agente? É complexo, não é? Como é que é um pouco dessa dinâmica? O que pode ser um encurtar de caminho nesse lado? Cara, esse é o grande FOMO que todo mundo está vivendo, né? O FOMO é o Fear of Missing Out, né? Todo mundo está morrendo de ansiedade de como fazer isso. Eu tenho esse desespero dentro da minha companhia. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu lá na minha empresa. Coisa de 15 dias atrás, né? Esse negócio está virando muito rápido, muita gente nunca ouviu falar o que é o cloud, tal do cloud. ChatGPT, OpenAI, todo mundo já ouviu falar. Eu fui falar com o meu gerente de sucesso do cliente. Né? A gente tem uma base gigante de alunos, são 5 mil alunos, são 400 empresas, e a gente olha o consumo desses alunos. E, bate, não bate, o BI, não sei o quê. Eu falei, cara, por que você não entra no cloud e você pede orientação para ele? Olha, eu gostaria de criar um agente, uma aplicação que me ajude a criar um painel, um dashboard,
para eu identificar quem são os meus clientes, as empresas que estão com um nível de engajamento baixo no produto e quem são esses usuários, para que eu possa disponibilizar isso para o meu vendedor, aqui no caso, o meu gerente de contas, que vai fazer um trabalho proativo dentro dessa empresa. Cara, ele explicou esse contexto para o agente, ele subiu as bases, no começo ele subiu planilhas, depois ele conectou direto com essas bases de dados. Cara, o agente criou um painel para ele, que ele publicou no GitHub, apertando um botão, ele era um cara zero técnico, isso ficou disponível, hoje virou um sisteminha interno nosso lá, de apoio para o time que faz a análise de consumo diário dos vendedores. Então, onde que entra aqui? Volta na história do líder, né? Cara, o líder entendeu essa dor operacional. Talvez o vendedor sozinho não vai conseguir fazer, mas o gerente, ele é o grande multiplicador, né? Por exemplo, nas grandes empresas, nas big techs, o que está acontecendo? Elas estão colocando essas plataformas de inteligência artificial disseminadas para todo mundo dentro da companhia. Tem uma camada de segurança para não mandar informação para fora. E aí o que começa a acontecer? Imagina numa empresa tipo um LinkedIn da vida onde eu trabalhei, que tem 6 mil vendedores. Aí tem um vendedor lá que ele cria um agente de como fazer um entendimento melhor dos tomadores de decisão da empresa. Ele conectou lá com o LinkedIn, com dados de mercado e etc. Você coloca lá o site da empresa e ele traz um resumo lá para o cara fazer uma... Cara, esse cara criou esse agente, ele publica para a empresa como um todo e todo mundo consome aquele mesmo agente. Então, um conhecimento de uma pessoa consegue ser replicado. Potencializa 6 mil. E as grandes companhias, elas estão começando a dar bonificação para os funcionários que estão criando elementos de IA e compartilhando com todo mundo. Afinal, todo mundo vai ficar mais produtivo. Então, para o pequeno e médio empresário, não tem como você mudar a sua cultura se você não estiver pondo a mão dentro dessas tecnologias. Você vai escolher uma dessas três. Você vai ou mexer com o OpenAI, com o ChatGPT, ou com o Cloud, que é da Anthropic, ou você vai mexer com o Gemini, que é do Google. Uma dessas três que você vai começar a internar. Não fica usando só como buscador lá, igual o Google. Agora você vai começar a construir soluções. Pensa no dia a dia lá do seu... E se tem dúvida, pergunta para ele como construir, que ele vai te ajudar. Pergunta para ele. E você fala, cara, não ficou bom. Precisamos melhorar assim, assim, assado. Outro dia eu desenvolvi lá um sistema que era para fazer... lembra que eu falei tudo isso aqui das competências de um bom vendedor? A gente tinha uma planilha, onde o vendedor ia lá preenchendo, eu sou bom, sou ruim nisso aqui, isso é importante para mim agora, isso para mim é importante no futuro. Eu joguei essa planilha e falei, cara, faz um app para mim, para o vendedor preencher e no final sair para ele um score ali do nível de conhecimento que ele tem. Ele jogou lá para mim, ficou um negócio gigantesco. Falei, cara, tá muito longo. Ele, tem 3 opções de cenário que a gente pode fazer. Falei, legal, vamos pelo cenário 2, coloca assim, assim, assado. Cara, a gente fez 11 versões do sistema e no final eu dei uma aula para 500 vendedores lá dentro da Pipe Lovers. Falei, pessoal, agora no final aqui, testem aqui esse simulador que eu fiz para vocês verem o nível de vocês. Detalhe, quanto tempo você acha que eu demorei para fazer esse... 2 horas, 3 horas. Foi durante um jogo do Palmeiras. Eu tava lá vendo o jogo do meu time, enquanto o Palmeiras ia lá, tava lá atacando, aí o Cláudio ficava pensando, eu assisti um pouquinho do jogo, saiu a versão, eu testava. Cara, durante um jogo de 2 horas, eu desenvolvi um sistema que ficou disponível para todos os meus alunos. Então, tem um papel do CEO de estar ver conectado. essas possibilidades e começar a cobrar dos times. Isso é um ponto que eu ia te perguntar, assim, uma das perguntas o dono da pequena e média empresa quase sempre foi o primeiro vendedor do próprio negócio, só que ele vendia no instinto, sem processo, sem roteiro. Quando ele tenta ensinar isso para o time, não necessariamente replica da maneira melhor. Hoje, com inteligência artificial, com várias outras coisas, qual que é o papel desse dono vendedor que está fazendo absolutamente tudo? Porque você é o dono da empresa, só que você é um cara mega conectado, você está ali no jogo do Palmeiras, está no cloud, está fazendo e tudo mais. Donos de pequenas e médias empresas normalmente não sabem nem o que é cloud, em grande parte das vezes. A gente tem 23 milhões de CNPJs no Brasil, ainda não chegou em absolutamente todo mundo. Que dicas você pode dar, além de todas do que você já deu, para essa infraestrutura? Você tem, por exemplo, a Pipe Lovers há bastante tempo, tem muita gente lá usando e etc., mas é para o vendedor se melhorar. Em que lugar está para o dono melhorar? Porque começa pelo dono, na maioria das vezes, esse processo de mudança. Vamos lá, cara. O dono da empresa, ele é o coração pulsante, né? O dono, no meu caso, sou o único sócio, mas muitas empresas têm vários sócios. O papel do sócio,
conecta com o que eu falei no começo aqui desse podcast, se ele tiver imerso com a cabeça dentro da operação, ele não tem tempo para pensar. Então, assim, cara, todos os dias de manhã, eu tenho umas 10 newsletters que eu recebo, né? Eu vejo newsletters sobre mercado, eu vejo newsletters sobre tecnologia, eu vejo newsletters do meu segmento, eu vejo newsletters dos meus concorrentes. Então, eu tô vendo, né? Vamos voltar naquele primeiro pilar, entendimento de negócio. Cara, o que tá acontecendo? E aí tem 2 movimentos que você pode fazer. Cara, ferrou, impossível, meu negócio vai acabar. Ou, pô, peraí, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. Eu tenho uma premissa. Se tem alguém fazendo, eu também tenho capacidade de fazer. Eu vou aprender como. Acho que aqui, primeiro de tudo, é a curiosidade desse empreendedor. Se você está vendo esse podcast, eu diria que você já está na frente de 95% dos empreendedores. Sim. Porque é isso, assistir um podcast e você pegar alguns canais de podcast, isso vai... cara, você está se alimentando. Pô, eu tenho certeza que a maioria dos empreendedores todo dia entra no carro para levar no mínimo o filho na escola. Cara, em vez de você ficar ouvindo... eu sou roqueiro lá, o rock and roll. Cara, escuta um podcast de negócio que você vai começar a ser provocado sobre tudo isso. E aí você vai pensando como isso se aplica dentro da sua realidade. Então, acho que o papel do dono da empresa é rapidamente construir uma infraestrutura de gestão operacional, para ele não ficar com a cabeça imersa dentro disso, e ele conseguir olhar para os elementos que estão fora. Uma vez que ele entende quais são as possibilidades, ele começa a provocar mais o time dele. Vou dar um exemplo de uma debilidade que eu tenho dentro da minha empresa, que é fácil falar de vendas, que é a minha área forte, né? Mas, por exemplo, eu não sou um cara de marketing digital. Por mais que eu tô tentando ficar famoso na internet, né? Há muito custo. Eu brinco que a maioria dos meus seguidores foi dando aula que falou, pessoal, abre aí o Instagram e me segue aí agora, né? Mas assim, eu não tenho o DNA do digital, do inbound. A maioria das empresas que eu trabalhei foi no modelo de outbound. Quando eu estive no LinkedIn, eu estava falando de social selling, que era prospecção ativa. Muito bem, eu sei que para o meu negócio escalar, e eu vejo outras empresas de educação fazendo isso, como é o caso da minha, cara, o que esses caras fazem muito bem? Cara, o cara tem um canal do YouTube muito legal, o cara tem os founders produzindo conteúdo em alta escala. Obviamente eu me inspiro muito lá no G4, onde eu dou aula, mas eu vejo outros concorrentes. Eles têm newsletters que abastecem esse público, eles fazem campanhas no Instagram, campanhas no LinkedIn. Então, eu começo a olhar para tudo que os meus concorrentes e que a indústria está fazendo e, peraí, pessoal, qual que é a nossa hipótese aqui? E aí, com o tempo, você vai investindo. Aí, como foi a nossa primeira movimentação em relação à mídia paga? A gente falou de Founder-Led Growth, né? Então, no começo eram os meus posts de LinkedIn e depois eram as minhas palestras. Pô, comecei a bater no teto. Agora, gente, a gente precisa abrir um novo canal de aquisição. Vai ter que ser a mídia paga, não tem história. Por onde a gente começou, por onde todo mundo começa. Cara, vamos contratar uma agência aqui, vamos pagar R$3.000 achando que essa agência vai resolver o nosso problema. Ou vai te dar atenção, né? Porque se é R$3.000, ela vai estar com 50 clientes. Exatamente. Aí a gente cometeu o erro que todo empreendedor comete, achando que vai pagar R$3.000 por uma agência, vai colocar um budget de R$1.500 de mídia, vai gastar menos de R$5.000 total no mês, e que isso vai transformar a sua mídia digital. Gente, não vai. A gente fez isso por quase um ano, trocamos 2 vezes de agência, a gente xingava a agência como todo empreendedor faz, né? E a gente começou a ver, pô, legal, tiveram alguns aprendizados, o nosso site foi melhorando, né, gradativamente, a gente foi pegando pequenos aprendizados e a gente descobriu que, pô, peraí, se isso é uma prioridade para mim, eu preciso do quê? Uma pessoa dedicada. Contratamos nosso primeiro gestor de tráfego, que está lá dedicado agora, olhando 100% para as nossas campanhas. Ele custa mais do que custa a agência lá de R$3.000, mas é alguém que está lá dedicado, respirando todos os dias, e a gente está evoluindo continuamente com ele. O nosso budget de mídia foi aumentando gradativamente, aí melhora site, melhora criativos baseado nos inputs que a gente tem. Perfeito. Eu estou olhando as ferramentas, agora tem um monte de ferramenta de criativos, né, com inteligência artificial, como que isso pode potencializar a gente. Então eu estou super antenado dentro desses assuntos para, cara, cobrar do meu time, gente, vocês não estão usando isso aqui ainda, vocês não... Que nem o pessoal me mandava para eu dar feedback se o criativo estava bom ou ruim. Testa. Eu olhava se eu estava bonito ou feio na foto. Agora, peraí, cara, joga pro AI lá, para o AI te dizer se está bom ou se está ruim e como que você pode melhorar. Então, é dessa forma que um dono de empresa, um empreendedor, ele vai começando a mexer dentro da sua companhia. Óbvio, conforme maior você fica, você vai tendo lideranças mais sêniores. São melhores remuneradas. Essas lideranças mais sêniores, elas têm mais capacidade cognitiva, têm mais experiência de mercado, elas conseguem
dar mais vazão em tudo isso. Então, entra aqui um outro elemento central. Se o nosso líder da operação de vendas ou de receita é alguém muito crítico, eu tenho que remunerar muito bem essa pessoa. Não tem como, gente, eu pagar pouco para uma pessoa, exigir muito e querer que o milagre aconteça. Não tem milagre. A gente está num momento onde, cara, estamos quase em pleno emprego no Brasil, é questionável essas estatísticas, né? Mas, assim, os talentos são raros e esses talentos precisam ser bem remunerados, senão... Pegando esse ponto, não tá? vou trazer. O dono do pequeno e médio negócio, ele decide que vai contratar um time, como você fez. Contratei uma pessoa, R$5.000 e tudo mais. Mas ele nunca fez isso antes. Você era mega especialista, você já tinha feito isso várias vezes antes. Por onde ele começa? Qual é o primeiro passo? O que não é ideal? O que é possível fazer? Que dicas você daria para o pequeno e médio empreendedor? E lembrando que tem pequenos e médios empreendedores que atendem pequenas empresas ou consumidor final, e tem pequenos e médios empreendedores que atendem pessoa física. Pessoas empresas muito grandes também dentro desse negócio. É muito diferente a venda ali dentro. Que dicas você daria para cada um deles? Se ele vai começar agora, tipo que você começou lá com um vendedor, depois um gerente, tudo Legal. mais. Acho que o passo aqui, né, tem um conceito dentro de vendas que é o playbook de vendas, ou o seu guia de vendas, ou manual de vendas, o nome que seja. Quando você vai contratar um primeiro vendedor, e todo mundo que contratou o primeiro vendedor passa por isso, putz, o cara começa na segunda-feira. Dá aquela ansiedade, porque alguém vai começar, você tem a sua agenda cheia, cara, o que esse fulano vai fazer? Ele não conhece o produto, não conhece os sistemas, não conhece as pessoas, não conhece nada. Então, o primeiro passo para um vendedor contratar alguém é documento o que você faz. Hoje, né, as transcrições das ligações online, usando um próprio cloud, se você faz uma venda presencial, você vai documentar como que é um processo de vendas, né? E você vai conseguir documentar isso com reuniões gravadas, com vídeos, com scripts, com materiais que são utilizados, com as apresentações, com os contornos de objeções, com os cases. Você vai documentar tudo isso, né? Se você ainda não tem um time de vendas, já começa a documentar e vai construindo. Cara, com as plataformas de AI é muito fácil, mais fácil de fazer, né? E aí, quando a pessoa chegar, ela já vai ter uma base do que fazer. Então, tem o playbook. E aí, em paralelo desse playbook, você vai montar essa trilha de onboarding, que é o quê? Tudo que essa pessoa precisa aprender e validar para ela estar pronta para vender. Então vamos imaginar, vou dar o exemplo de quando eu trabalhava lá na Creditas, o cara ia vender um produto financeiro. A gente contratava pessoas muito júniores que não conheciam de matemática financeira e de modelos de crédito. Cara, a gente dava aulas de matemática financeira, dava aula de produtos de crédito e no final fazia uma prova, uma certificação para esse cara poder sair para vender. Então, assim, não tem milagre. Se você não ensinar matemática financeira para o cara, ensinar tabela price, tabela saque, ele não vai conseguir vender um produto de crédito. Então você precisa colocar dentro dessa sua trilha tudo que essa pessoa precisa aprender para ela estar pronta. Aí você vai me perguntar, Pagotto, eu posso contratar alguém que não sabe nada para ser o meu vendedor? Claro que você pode. Só que tem um tempo para essa pessoa estar apta para vender o seu produto ou o seu serviço. Quanto tempo, normalmente? O grande erro do empreendedor é, ele contrata alguém, ele fala que ele vai formar, ele não forma, porque ele não tem playbook, não tem onboarding e não dá um suporte, ele larga a pessoa ali, a pessoa não performa, porque ela fica batendo a cabeça na parede, e essa pessoa acaba saindo em 3, 4 meses. Na média, um vendedor leva de 4 a 6 meses para chegar no seu topo de produtividade. Topo não, né? No seu nível de produtividade. E na média ele sai com 1 ano e 1 ano e meio. Então, assim... Olha como essa conta é maluca, né? Maluca. Então, se você investe em playbook e onboarding, você consegue diminuir o tempo de rampagem desse cara. Então, o que demoraria 6 meses pode demorar 3. É por isso que empresas como o LinkedIn, todo mundo que entrava no meu time lá, ia para uma semana de treinamento nos Estados Unidos. Ah, mas o LinkedIn é empresa rica. Será que ela é rica porque ela manda os caras para os Estados Unidos para treinar? Ou será que é o inverso? Né? Na verdade, eu acho que ela investe para esse cara rampar mais rápido. E aí, quando você vai gerindo e desenvolvendo esse cara, ele vai tendo mais sucesso. Se ele está tendo sucesso, ele quer mudar de emprego? Não quer, porque ele vê ali um potencial de crescimento na carreira dele. E aí ele continua. Eu queria ir para um lado mais da geração Z nas vendas. O que você tem para falar sobre isso, cara? É fácil, é mais difícil? Como é que é a lógica de uma geração que está sendo muito questionada dentro do mercado de trabalho como um todo, cara? Tem um dado do GPTW, de uma pesquisa que eles fizeram, que disse que a geração Z é eleita como por 76% dos gestores como a mais difícil de se gerenciar, tá? Gente, isso é óbvio, né? Porque é a geração mais nova, é a geração que a gente tem menos experiência na gestão.
E aí aqui eu quero trazer um contexto importante. Eu comecei a estudar sobre geração Z faz uns 3 anos mais ou menos, porque começou a ter um impacto muito grande nos times de vendas e também dentro dos clientes. O que acontece em cada uma das gerações? As gerações, elas são fortemente impactadas por grandes coisas que acontecem na sociedade. A geração Z, especificamente, é uma geração 100% nativa digital, ela já nasceu com um celular na mão e com acesso à internet. E ela viveu, na entrada dela para o mercado de trabalho, o momento da pandemia. Então a geração Z hoje são pessoas que têm de 18 a 30 anos, tá? E essas pessoas, quando teve a pandemia, elas estavam no ensino médio ou elas estavam entrando no mercado de trabalho. Pensa a realidade dessas pessoas. Elas se formaram na escola, tendo aula online, elas entraram na faculdade, que era para elas estarem enchendo a cara lá no negócio dos bichos, dos calouros, ou elas entraram para trabalhar, entrou na empresa para fazer um onboarding remotamente. Então, para eles, isso é totalmente óbvio, totalmente plausível, totalmente execuível. Afinal, né? Deu certo. Deu certo, eles sobreviveram. Essa geração também sofreu muito de problemas psicológicos de ficar trancado dentro de casa, como todo mundo sofreu, né? E ela não quer mais passar por isso. Ela não quer passar mais por burnout, ela valoriza a saúde física, a saúde mental dela. Então é uma geração que sabe que as coisas podem funcionar no mundo remoto, é uma geração que não quer passar por burnout, por problemas psicológicos e, cara, ela já tem um respaldo que as outras gerações deram para ela, que são os pais, normalmente, que geraram um certo conforto e falar, cara, eu não preciso ralar pra caramba para ficar rico até os 30 anos. Eu sei que eu vou viver sem. Cara, quando eu nasci, a minha avó tinha 45 anos. Cara, eu tenho um filho de 2 anos, a minha esposa tem 41. Então, as nossas perspectivas de vida, de ciclo de vida, são muito maiores, né? Então, essa geração, ela busca flexibilidade, ela busca propósito nas coisas que ela está fazendo, né? Já que ela vai dedicar o tempo dela, ela não vai entrar em crises de sanidade mental por conta disso. Dado isso, como que isso se transfere para o ambiente de vendas, tá? Todos os agentes, e aí não é os agentes de AI, são todos os envolvidos no ecossistema de vendas, que é o vendedor, o cliente, né, o comprador, o gestor de vendas e o CEO das empresas, todos eles são impactados pelo ecossistema da geração Z. Tá? Hoje, mais de 60%, 70% das pessoas envolvidas nos processos de vendas são geração Z ou millennials, né, os millennials um pouco mais novos. Então, o vendedor, ele é, cara, totalmente digital, aprender rápido, ciclos curtos, esse cara não tem paciência de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, ele quer evolução muito rápida, passou 3 meses, ele já quer ser promovido. Então, eu tenho que treinar esse cara, dar feedback, dar crescimento, demonstrar a possibilidade de crescimento de carreira como se fosse um joguinho no celular. Perfeito. Uma gamificação. Uma gamificação. Para o gestor, as estruturas são muito mais horizontais, tá? Então, ou seja, não tem, cara, quando eu era estagiário, eu trabalhei na Bayer como estagiário, cara, eu nunca ia falar com o diretor da área. Meu, você é louco, o cara era um alemão lá de, sei lá, e pra mim ele era super velho, ele deveria ter a minha idade. 30, né? É verdade. Mas, cara, assim, eu tinha lá 18, 19 anos, cara, eu nunca ia falar com esse cara, eu tinha que falar com o meu coordenador, que ia falar com não sei o que pra chegar nesse cara. Hoje tá todo mundo conectado nos grupos de Slack, WhatsApp e tudo mais. O comprador mudou também. O comprador é geração Z. Então, esse comprador, ele tá consumindo conteúdo online, está fazendo jornadas virtuais, ele está buscando opinião sobre fornecedores dentro de grupos de WhatsApp, olhando reviews. Então, ele é um comprador muito mais educado, ele já chega para falar no processo de vendas com mais informação. E para ele também essa comunicação digital. Total. E por fim, o fundador, que são muitos de nós que estamos aqui. Se você tem um negócio em 2026 e você não pensa como o seu negócio se conecta com tecnologia e com o mundo digital, seu negócio tende a morrer, tá? Por quê? Porque, cara, vamos lá, você vai abrir um restaurante que não tem delivery? Você vai abrir uma loja que não tem e-commerce? Você vai abrir uma universidade que não tenha aula online, né? Você vai abrir uma agência que não preste serviços de marketing digital? Cara, é muito difícil você pensar em serviços hoje que não tenham um DNA digital e de um atendimento. Então, cara, a geração Z, você goste ou você não goste dela, ela é a nova realidade de quem está vendendo e de quem está comprando, e a tendência disso é aumentar cada vez mais. Então, assim, não sei se tem melhor ou pior. Obviamente, a gente prefere estar como sempre foi,
né? Eu prefiro trabalhar com pessoas como eu. É o like me bias, né? O viés de ser como eu sou, porque como eu sou, obviamente, é o melhor jeito, na minha opinião. Claro. Né? Então eu tenho que entender essa mudança de comportamento dos clientes, que evolui. A gente estava falando, antes de entrar no ar aqui, né, da Turbi, né, que é uma locadora de veículos digital que começou lá em 2017. O que os caras viram? Cara, vamos fazer uma locadora que abre o carro pelo celular. Os caras pensaram nisso em 2017. Hoje alguém acha que é uma coisa de outro planeta abrir um carro pelo celular? Não. Lá atrás era, quem que vai fazer isso e tudo mais. Quais são as discussões deles lá sobre o futuro do mercado? Cara, será que as pessoas vão continuar tirando CNH? Será que as pessoas vão dirigir ainda? Será que serão só carros autônomos? Então, a reflexão para quem é um empreendedor, pensando em geração Z, em geração alfa, que é a próxima de negócios, cara, como que o meu negócio se conecta com esse público e eu me adapto? Boa. Indo para perguntas finais, bate-bola mais rápido, tá? Uma coisa que todo dono faz achando que está treinando o time, mas na prática não está mudando nada. Uma coisa que todo dono faz achando que está treinando um time, cara, a gente tem muito esse exemplo lá na Pipe Lovers. Tem muita gente que contrata a minha empresa para colocar um programa de treinamento para vendedores. Terceirizou para você. Não, e o cara, não, até aí tá legal, pode continuar contratando a gente, tá? Qual que é o ponto? Ele dá uma mensagem errada para o time. Ele fala, pessoal, esse é um benefício para vocês. Vocês podem consumir depois do horário, no horário do almoço, no final de semana. Pessoal, benefício é monetário, me paga uma cerveja, me paga férias. Treinamento é parte do trabalho. Tem que ter horário fixo, idealmente 2 horas por semana, dentro do horário de trabalho. Você acha que Aí vou falar do meu time de novo, né? O Palmeiras perde muito pênalti. Eu acho que os caras não estão treinando pênalti lá. Ele tem que treinar no fim de semana, na folga? Não, cara, tem que treinar durante o treino. Então, o erro que os empreendedores cometem é achar que treinamento não é parte do trabalho, porque isso vai tirar a produtividade. É o contrário. É o tempo que você tira para as pessoas afiarem o machado ali para conseguir ser mais efetivo. Perfeito. Se você tivesse que treinar um vendedor do zero hoje, sem verba, sem ferramenta e sem tempo, qual seria o primeiro movimento? Cara, aí é difícil, né? Mas acho que o primeiro movimento é colar esse cara em você, né? Então, gravar todas as minhas... Vira minha sombra aqui e vambora. Você vai virar sombra. Eu brinco que isso é a formação de pupilos, né? A maioria dos empreendedores que está ouvindo a gente certamente tem na sua empresa o seu pupilo. Aquele vendedor que faz tudo do jeito que você acha que é o perfeito. Provavelmente ele está na sua empresa há 5, 10 anos, ele ficou do seu lado ouvindo como você falava, como você se vestia, como você conhecia os clientes. Ele aprendeu a fazer o que você faz, né? Esse é o jeito que a maioria das pessoas faz. Cola em mim e vamos fazer tudo isso junto. Dá para fazer a mesma coisa hoje. Você grava tudo, transcreve tudo, documenta tudo. Pode pedir para essa pessoa, se ela entrou agora na sua empresa, para ela fazer dessa maneira. Mas o primeiro jeito de fazer é transcrever aquilo que a gente faz, né? Ou seja, fazer uma transposição do que o founder faz para um vendedor. E aí tem um ponto muito importante. A gente se projeta naquela pessoa. Você fala, não é possível. Né? A gente fala do pré-vendedor, por exemplo, quem está prospectando. Não é possível que o cara não gera 2 reuniões por dia. Pessoal, isso é você, o fundador da empresa, que conhece o mercado. Quando você vai para um pré-vendedor que tem um salário super baixo, não dá para você se colocar no lugar daquela pessoa. Você tem que entender a capacidade cognitiva, estudo, experiência dela para o que ela vai produzir. Então é o alinhamento de expectativas que é a chave para escalar a máquina. Muito legal. E última pergunta, se você pudesse indicar alguém para estar aqui no Fecha Conta junto com a gente, batendo um próximo papo legal, quem que seria essa pessoa e por quê? Vamos lá. Da última vez que eu vim, eu indiquei meu pai, hein? Vocês precisam trazer ele aqui para... Você precisa dar o contato. Para essa... Então, eu vou passar, já te passo aqui no WhatsApp. A próxima pessoa que eu indicaria é a minha esposa. A minha esposa também trabalha com vendas, eu não tenho sócio na Pipe Lovers, mas ela é do meu conselho, né? Então, a minha esposa trabalha no Pinterest, né? Que é uma plataforma de influência. Ela trabalha muito com inteligência artificial, gera um time gigantesco de pessoas que está vendendo para pequenos negócios produtos de mídia. Então, ela é uma pessoa muito legal para vocês trazerem para cá também. Muito legal. Cara, obrigado. Foi um papo completamente incrível. Deu muito como para o pequeno e médio empreendedor que quer sair da inércia e fazer coisas muito legais do ponto de vista de vendas. Obrigado, Pagotto, por estar aqui com a gente, cara. Tamo junto. Sempre que precisarem, estou aqui. Quem quiser saber mais da Pipe Lovers, me segue lá, entra lá no nosso site, pipelovers.net. Vai ser um prazer falar mais sobre vendas com todos vocês. Muito legal. Ei, peraí, você tá indo embora já? O convidado de hoje já indicou um nome incrível que logo vai estar aqui no podcast.
Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo, nessa mesa, nos próximos episódios do Fecha a Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme, buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!